agora no Justiça Gaúcha vamos falar sobre adoção homoafetiva. O tema causa muitas dúvidas, gera discussões, está até na televisão. É na novela Amor à Vida, da Rede Globo, a trama envolve um casal que mantém uma união homoafetiva e que tem o sonho de adotar crianças. O nosso entrevistado é o juiz Marcelo Mayron Rodrigues, juiz responsável pela 2ª Vara da Infância e da Juventude. Prazer em recebê-lo aqui no Justiça Gaúcha, juiz Marcelo Mayron Rodrigues. E este tema que está na novela, mas ele sai um pouco da ficção para a vida real, porque hoje muitos casais em união homoafetiva têm o desejo de constituir famílias, ter herdeiros, adotar crianças. A questão de pessoas do mesmo sexo buscarem um filho, uma filha, por meio da adoção, é uma situação que ela precisa ser encarada da forma mais normal possível. Então, quando se trata da questão adoção, independentemente da orientação sexual, independentemente se vai ser um casal heterossexual ou se é um casal formado por pessoas do mesmo sexo, eles vão buscar o fórum da comarca e aí, apresentando a documentação necessária, vão postular habilitação para poderem serem incluídos no cadastro de adoção. O tratamento, o mesmo, independente se o casal é ou não do mesmo sexo. Então, como é que se opera isso? Vai haver algumas peculiaridades conforme a comarca, mas falando de Porto Alegre, esse casal vai ser avaliado por um assistente social, deve ser avaliado por um psicólogo, e aí se concluindo que terão condições de receber uma criança, de dar afeto a essa criança, vai haver uma habilitação normal. Por ocasião dessa habilitação, o pretendente ele já indicou o perfil daquela criança. Idade, sexo, raça. Ou não, ou é? não. Há casais que ou não. Que simplesmente querem adotar uma criança. Querem adotar e tem naquele perfil um perfil bastante amplo. Então, a partir daí, no momento em que uma criança está apta a ser adotada e na consulta ao cadastro se chega a um casal do mesmo sexo, a aproximação vai ser a mesma. O que vai se apurar? Sempre no interesse maior da criança, vai se avaliar a interação da criança com os pretendentes, a afetividade da relação. E uma vez caracterizada essa situação, os pretendentes vão receber a guarda daquela criança. Provisoriamente, no primeiro momento. E aí se inicia o que a gente chama do estágio de convivência, que é justamente para apurar a vinculação, que lá adiante, então, vai combinar com a adoção. Tá certo. E há um assistente social ou um psicólogo, quer dizer, um profissional que faz esse acompanhamento, não é? E fará relatórios destes períodos e que posteriormente será encaminhado à justiça, então. Exatamente. Então, a partir desses relatórios, a partir desse acompanhamento que é feito, por ocasião da sentença de adoção, tem o juiz condições de apurar que efetivamente o Instituto está vindo ao encontro dos interesses da criança e vai ser, então, deferida a adoção. Tá certo. Olha, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 1º e no artigo 43, deixam bem claro que todas as crianças e adolescentes têm a garantia do direito à convivência familiar e que é imprescindível na adoção, como muito bem colocou o juiz Marcelo, a prevalência dos interesses dos menores sobre quaisquer outros. Eu lhe pergunto, juiz Marcelo, no campo da adoção afetiva, qual é a posição do TJRS, né, que é sempre inovador em suas teses, até precursor em casos como este? Confirma essa vanguarda, justamente porque
quando se trabalha numa vara da infância e da juventude com a questão, por exemplo, do acolhimento, em que nós temos inúmeras crianças e adolescentes acolhidos, o que se busca primeiro? Reinserir aquela criança na família de origem. Se não for possível com a mãe, com o pai, ao menos no que chamamos de família ampliada, um avô, um tio. Esgotada essa possibilidade, aí sim, então, se trata da possibilidade de inserir a criança numa família substituta. Se trata essas famílias que estão querendo adotar e que fazem parte de um cadastro, não é? Então, uma vez caracterizado que aquelas pessoas que pretendem adotar efetivamente formaram um vínculo com a criança, têm condições de proteger essa criança, independentemente de serem pessoas do mesmo sexo, as decisões nos apontam para a total viabilidade da adoção nessa situação. Como é que fica a questão do registro dessa criança, da certidão de nascimento, quando se refere a pais? No caso de ser um casal masculino e um casal feminino. Nós estamos falando aqui de situações homoafetivas. Fica com o nome A adoção, uma vez concedida, ela é irrevogável. Então, rompem-se os vínculos com a família biológica, à exceção dos impedimentos matrimoniais, e a criança ou adolescente que for adotado, ele passa a ter no registro o nome dos pais. Se forem dois pais, vai ter o nome dos dois. Então, se forem duas mães, o nome das duas mães. Não entra pai e mãe, e sim pai, pai e mãe. Exato, ele vai ter lá o nome das pessoas que efetivamente estão adotando. Porque é uma curiosidade, as pessoas não sabem, né? Então ficou muito bem esclarecido. E os direitos dessa criança que vai ser adotada, além de poder usar o nome dos pais ou das mães? São os mesmos direitos. Nós estamos falando aqui de sucessão, de herança também? Com certeza. Porque sempre se tem aquela mística em torno do assunto, e que me parece que já foi bastante superada, mas é preciso sempre que se assente que em nenhum momento se pode reconhecer que vai haver um prejuízo àquela criança pelo fato de ter dois pais ou duas mães. Como eu referi antes, o procedimento, as cautelas a serem adotadas serão as mesmas. Se está configurado que os pretendentes têm condições de fornecer proteção, de dar carinho, afeto àquela criança, vai ser então deferida a adoção. Tá certo. Agora, com relação à adoção por parte de homossexuais, ainda há algumas pessoas que criticam a possibilidade dessa criança, como ela é criada por pessoas do mesmo sexo, de ela vir a ter influência na formação da sua personalidade. Estudos não comprovam isso. Agora, com a sua experiência, Giz Marcelo, o que o senhor diria? O que a experiência aponta? A experiência aponta que a grande dificuldade que nós temos hoje é justamente daquelas crianças e principalmente dos adolescentes, que não têm oportunidade de serem colocados numa família substituta em razão da idade. Se eu for, por exemplo, consultar o cadastro de crianças e adolescentes que estão aptos a serem adotados, mais de 80% desses jovens têm 10 anos ou mais de idade. O perfil pretendido por quem quer adotar está muito longe dessa realidade. A imensa maioria dos pretendentes vai postular uma adoção de uma criança de 2, 3 anos. Então, este grande descompasso é a preocupação. A preocupação não é se a adoção vai ser por um casal do mesmo sexo ou não, porque vai ser avaliado. Se no caso concreto chegar à conclusão de que não é possível aquela colocação na família substituta, porque não atende os interesses da criança, não vai ser colocado, como não é colocado num casal heterossexual. Agora,
caracterizado, que formou aquele vínculo, tu referiste. Não há um estudo que possa dizer que, pelo fato de eu ter como referência 2 pais ou 2 mães, isso vai me trazer prejuízo. O prejuízo justamente está quando eu não tenho uma referência de um lar. Tá, olha, muito esclarecedoras as suas colocações. Nós estamos falando aqui da possibilidade de adoção pelo ECA, o que prevê o Instituto da Criança e do Adolescente, de crianças recém-nascidas até 18 anos de idade. Exato. Embora entendimentos que acima de 18 anos a adoção permaneceria então, mas regulada pelo Código Civil, também há situações em que, embora o jovem tenha atingido a maioridade, lá na origem, por exemplo, num caso de concessão de guarda, quando muitas vezes já havia essa colocação na família substituta, entendo eu que deva, então, se consumar aquele processo ainda na vara da infância e da juventude. Começou todo o processo antes dele completar 18 se anos, encerra foi se na vara da infância e da juventude, no meu entender. Tá certo. Olha, esclarecedoras as suas colocações. Nós agradecemos a presença do juiz Marcelo Myron Rodrigues, juiz responsável pela 2ª Vara da Infância e Juventude. Conseguimos, eu acho que, falar e elucidar bastante o assunto que não se esgota aqui, realmente. E é um assunto que demonstra que avançamos muito, mas precisamos continuar nesse caminho. E a conversa vencendo é um bom o preconceito. Início, não é? Conversar muito sobre isso. Sem dúvida. Tá certo. O programa Justiça Gaúcha fica por aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail. É imprensa@tj.rs.gov.br. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.